continuando aí na nossa declaração doutrinária, nós fechamos a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora a nossa declaração de fé vai tratar sobre o homem. E é importante que a gente conheça e saiba o que a nossa declaração fala sobre o homem, porque hoje há uma outra interpretação a respeito do homem, ou do valor do homem, da importância do homem, e nós precisamos ver o que a Bíblia fala a respeito da criação do homem, não é? E eu queria ver com vocês o primeiro ponto. Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. Então, sim, o nosso valor e a nossa dignidade está no fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos em nós mesmos este valor nos é dado, nós recebemos de Deus, não é? O texto de Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Significa que, entre outras coisas, que somente nós, seres humanos, possuímos a capacidade semelhantes aos atributos comunicáveis de Deus, né? Deus tem atributos que não são só dele, né? Incomunicáveis, e tem os atributos comunicáveis, ou seja, nós podemos e devemos refletir esses atributos divinos. Pensamos, nós amamos, nós desejamos, nós odiamos, nós sentimos. Só o homem no universo de Deus foi criado com natureza espiritual. E o que nos diferencia das demais criaturas? A imagem de Deus impressa em nós. O homem foi feito semelhante, imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão e cooperação com Deus. E nisso está o nosso valor. Quando nós descobrimos que fomos criados por Deus para viver em comunhão com Deus, para ter esse relacionamento com Deus. Quando não agimos assim, nós nos tornamos pessoas sem esse conhecimento, sem essa capacidade, sem essa alegria. Porque o que nos torna homens e mulheres diferentes de todas as outras coisas criadas é essa capacidade de desenvolvermos esse relacionamento com Deus, de buscarmos esse relacionamento com Deus, de desejarmos esse relacionamento com Deus. Só o homem tem essa prerrogativa, não é? A história da criação é uma evidência de que Deus procurou manter com o homem relações diferentes das que tinha com as coisas criadas. Olha o que diz o Salmo 8, os versos 1 a 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A dignidade do ser humano é de reconhecer a grandiosidade de Deus, o poder de Deus.
Então, não é a antropologia que define o homem, na verdade, é a teologia que nos define, porque nós não somos o centro da criação. As coisas não foram criadas em função de nós, homens e mulheres, mas foram criadas para a glória de Deus. Então, eu e você, quando reconhecemos que é a Deus que nós devemos tributar toda a honra e toda a glória, reconhecendo como Senhor, Criador de todas as coisas, é para nós nos percebermos nessa relação com Deus e desenvolvermos essa relação. O Senhor começa no Salmo, do começo ao fim está presente o Senhor. O salmista está reconhecendo Deus do começo ao fim, e Deus é aquele que age. Nós, homens, estamos debaixo da autoridade de Deus, sob o domínio de Deus e debaixo da autoridade dele. Então nós recebemos um mandato de Deus e devemos cumprir este mandato. E o texto sagrado diz que nós devemos dominar, nós devemos ter o cuidado com as coisas criadas, nós devemos zelar por este mundo. E essa é uma atribuição que Deus nos dá, não é? Nós não possuímos capacidade divina em nós mesmos. Nós reconhecemos a grandiosidade de Deus. E o salmista aqui, ele demonstra seu espanto. Ele quer dizer que ele está espantado diante do fato de ter percebido a ele mesmo diante da grandiosidade de Deus. Então, quando ele se vê, ó Senhor, Senhor nosso, né? Como é majestoso o teu nome, que é o homem mortal diante da tua grandiosidade. Então não é uma exaltação ao homem, mas é um reconhecimento da grandiosidade de Deus. E como eu já disse, é o Senhor quem nos atribui responsabilidade na tarefa de cuidar das coisas criadas, não é? Então, essa ideia de um culto antropocêntrico, onde as pessoas estão colocando o homem no centro da adoração, e é interessante que algumas pessoas dizem assim: eu quero vir na igreja porque o culto, eu quero me sentir bem, né? A ideia é que o culto faça bem, ou seja agradável à pessoa. Na verdade, o culto nós prestamos a Deus, e é Deus quem deve receber a nossa adoração, e é a Deus que nós nos voltamos para adorá-lo, né? E não somos nós que devemos ter essa preocupação de tentar agradar as pessoas, tentando com isso de alguma maneira que elas permaneçam, né? Então, um culto mais voltado para agradar o homem do que a Deus, né? Gênesis 2:7, ponto 2: seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Quando Deus criou Adão, ele formou o seu corpo físico com os elementos químicos da natureza, isto é, deu forma a seu corpo como ele projetou. Verso 2:7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A criação da raça humana a partir do pó da terra, ou seja, Deus tomou os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons, das porcentagens ideais, não é, de elementos químicos da natureza, tal como sílica, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio, potássio, carbono, titânio, fósforo, hidrogênio, oxigênio. E formou as moléculas necessárias e adequadas, juntou-os a construir o corpo humano. Todos os órgãos foram compostos por elementos químicos da natureza. Sabemos que mais de 75% do nosso corpo, ou do corpo humano, é composto de água, ou seja, de átomos de hidrogênio
e oxigênio. E Deus soprou o fôlego da vida nesse corpo. Ponto 3, seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. A morte é a cessação da vida, o corpo se desintegra, se torna pó, e o fôlego ou o espírito volta para Deus. O ser humano, após a sua falência múltipla de órgãos, entra num processo de apodrecimento e volta ao pó. Ponto 4, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Ao homem foi concedido o privilégio de ser uma criação especial de Deus. Se o mundo vem se deteriorando como está se deteriorando através dos séculos, deve-se apenas ao fato de o homem haver negligenciado sua missão no propósito divino. Deus entrega ao homem a responsabilidade de cuidar da criação, e o homem, ele a destrói. Estão destruindo o planeta, né? Aquela reportagem sobre os Yanomamis, né? Onde o garimpo tem destruído e matado os rios que alimentavam aquele povo, os peixes e tudo que tem vida, não é? E a busca pelo ouro, não é? A ideia é de que ali, ou se extraia dali muito ouro, como já se diz que extraiu, né? E o ouro representa então o poder, dinheiro, né? Mas as pessoas não têm nenhuma dificuldade de matar a natureza, de acabar com a natureza, né? Chegou o homem, acaba tudo, destrói tudo. Eu um dia tive a oportunidade de conhecer o rio Tietê, lá na nascente, e é uma água cristalina que nasce ali da serra. E quando chega ali na região de São Paulo, ali, Guarulhos, São Paulo, uma água podre, né? Sem vida. Eu não sei como é que vive aquelas capivaras. Eu vejo umas capivaras lá, né? Elas conseguem se adaptar àquele ambiente ali, né? Mas algo assim assustador, a deteriorização de tudo lá. Você vê de tudo, né? Jogado ali, né? E muitas dessas enchentes que acabam acontecendo, quando a gente vai olhar, tem sofá velho, tem geladeira, tem colchão velho, tem de tudo que você imaginar tem, né? É algo extraordinário, né? Quando eu chego aqui na igreja pela manhã, o que me deixa bastante assim chateado é ver um monte de fezes de animais, né, na calçada. Agora colocam num saquinho, mas o saquinho fica ali na calçada, né? Então alguém vai pegar. Eu acho que a pessoa diz assim: alguém vai passar aqui e vai recolher as fezes, né? Eu vi até um meme outro dia dizendo assim, que dois cachorros conversando, e os dois cachorros estavam conversando assim, vamos adestrar eles, logo eles vão estar atrás de nós, catando as nossas fezes. E acho que está nisso mesmo, né? Porque passa para a rua, o cara está atrás com um saquinho. Vamos adestrar eles, né? Salmo 8, 3 e 8 ainda fala sobre esse propósito de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem? Que é o homem para que te lembres dele, para que te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ponto 5, criado para a glorificação de Deus. Fomos criados para a glorificação de Deus.
Atos 17, o verso 26 e 29, Paulo está ali no Areópago falando com aqueles filósofos, e ele está ali argumentando a razão de ser, porque o ser humano existe, porque nós existimos, né? A filosofia fica buscando isso. A filosofia chega ao ponto de dizer que o homem não existe, né? De tanto que eles buscam a razão, a importância do ser humano. Mas diz aí Atos 17: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. A ausência do conhecimento de Deus e do reconhecimento de que todas as coisas pertencem a Deus torna o coração do homem frio e indiferente. Não sei se você já teve a oportunidade de estar vivendo um momento difícil na sua vida, algumas dificuldades, problemas, algumas crises, e de repente você abre a janela do quarto e de repente você olha para uma flor, e de repente você olha para as nuvens se deslocando nos céus, e de repente você ouve um louvor, um texto bíblico, e volta a paz ao seu coração, volta a alegria no seu coração. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós existimos para a glória de Deus. Quando nós não reconhecemos isso na nossa vida, nós nos tornamos frios e indiferentes, nós nos tornamos insensíveis. Nós não estamos aqui por acaso. O universo não existe por acaso. O ateísmo evolucionista quer dizer que nós somos resultados aí de uma explosão, de uma reação química. Mas a Bíblia diz que nós existimos e fomos criados para a glória de Deus. Gênesis de 1 a 12, Gênesis de 1 a 12, é a base que eu e você devemos nos firmar quando nós falamos sobre Deus, sobre a criação, e entendemos essa complexidade da vida. Então, a existência de Deus está aqui, entre Gênesis 1, 2, 3, de Gênesis 1 a 12. A origem do universo também está aqui. A criação do homem está aqui. A origem do casamento e da família está aqui. A existência do diabo está aqui, não é uma figura mitológica, está aqui. A origem do pecado está aqui. A origem da semente que traria salvação está aqui. E a origem do povo de Israel. Então, quando você lê Gênesis de 1 a 12, se você se dedicar a ler esse texto, esses capítulos, você cria uma cosmovisão bíblica. Você cria um alicerce para perceber a vida. E qualquer pessoa que, jovem ou quem for, que esteja exposto a todas essas ideias que são colocadas, não é, de um ateísmo evolucionista, quando conhece a palavra de Deus e tem essa informação ou essas informações, está perfeitamente alicerçado para enfrentar todas as perguntas que vão surgir, todos os questionamentos que virão, não é? Então é muito importante isso.
a gente entender que esses 12 capítulos trazem tanta informação tão necessária nos nossos dias como esse que nós estamos vivendo, a respeito da realidade que nós estamos enfrentando. Ponto 6. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com Deus, com o seu Criador, bem como cumprir a sua divina vontade. Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fomos então criados para amar, conhecer e estar em comunhão com Deus, nosso Criador, e cumprir a vontade de Deus. Quando Paulo escreve aqui aos Romanos, ele diz que ele estava convencido de que a morte, a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Interessante que quando você lê rápido assim o texto, você fica grato a Deus e você diz: poxa, que coisa tremenda. Conhecer o amor de Deus me dá base para enfrentar todas as situações. E se eu decido amar a Deus, nada, absolutamente nada, será capaz de me tirar desse objetivo. Mas quando ele fala assim, nem o presente, nem o futuro, em Deus o nosso passado está ignorado, né? O crente não tem passado. Nós não temos que nos preocupar com o nosso passado, porque ele foi perdoado por Deus. Somos nós quem lembramos do nosso passado, e somos nós quem nos punimos pelo nosso passado, não Deus. Então, há algumas pessoas que sofrem com a ideia de que algum momento aí atrás não decidiram como deveriam, não tomaram a decisão que deveriam e se punem nisso. Mas a Bíblia diz: olha, não há passado, não há passado. Em Cristo Jesus nós não temos que ter nenhuma preocupação com o que já vivemos. Temos preocupação hoje e com o que vamos viver, né? Ponto 7. Ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Então, o homem é livre para conhecer Deus. Alguém já disse que para você ser ateu, você precisa ter muito mais fé do que para crer nele. Para você defender a ideia de que não existe um Deus, você precisa ter muita fé, mais fé do que para crer em Deus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Os missiólogos, eles dizem que existem dois grandes impedimentos hoje na obra de evangelização no mundo. Um impedimento é o não conhecimento da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, a importância da obra de Cristo, né? Derramar o seu sangue para a salvação do homem e declarar o homem justo. E o segundo grande impedimento é alguém que teve uma experiência muito negativa com algum crente em algum momento da vida. Então, é comum você encontrar pessoas que dizem assim: ser crente igual tal pessoa, é melhor eu não ser nada. Então, os missiólogos dizem que existem dois grandes impedimentos, alguém com quem essa pessoa teve algum tipo de contato, conhecimento, um mecânico, mecânico que dizia que era crente e que diz que pôs um motor novo, mas o motor não era novo.
né? E cobrou como se fosse motor novo. Eu já contei a história aqui de um irmãozinho muito simples lá na igreja, lá em Guarulhos, e ele juntou um dinheirinho e comprou um carro, um Fusca, né? Naquela época você comprava Fusca, tinha o quê? 3, 4 marcas de carro, né? Eu era Fusca, tinha o Corcel, né? Bodrel, tinha uns carrinhos assim, né? Ele comprou um Fusca e passou e tudo feliz com o Fusca, né? Chegou na igreja, passou uma semana, o Fusca bateu o motor. E aí vai aqui, vai ali, bateu o motor. Descobriu-se que o cara colocou banana verde no motor para não aparecer a batida do motor lá, Tucunduva. Colocava banana verde para tirar a pressão, aumentar a pressão do motor, né? Lógico que a banana. Rapaz, eu fui lá na oficina, camarada. Eu aí com esse meu porte, né? De Rambo, né? Rapaz, e o mecânico tentando justificar, né? E o mecânico era diácono, não sei de que igreja lá, né? Rapaz do céu, não prestou a conversa, né? Então tem muito crente por aí pisando feio na bola, né? E aí as pessoas dizem, esse pessoal aí, igual esses crentes aí, por fora, né? Olha o que diz João. Na verdade, Jesus Cristo está aqui, né? João está registrando. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmãos, conhecer a Deus, nós aprendemos sobre a grandiosidade de Deus, sobre a manifestação do poder de Deus. O texto de João diz que nós vamos levar toda a eternidade. Pastor, se nós chegarmos lá no céu, a gente vai ter plena compreensão da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. A Bíblia diz que nós vamos levar toda a eternidade. A vida eterna, esta é a vida eterna. Nós estamos convidados. Então lá no céu não tem esse negócio de você ficar assim, ocioso, né? Eu já vou arrumar uma nuvem, vou ficar sentadinho lá na nuvem, ouvindo o anjo tocar harpa. Cara, vai ser aula, vai ser experiência de conhecimento, vai ser, porque para conhecer Deus, nós vamos levar a eternidade. Só isso. Só isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando você chegar lá no céu, se você for antes de mim, você avisa lá. Demorar um pouquinho, mas estou indo, né? Avisa lá. E aí você já vai estar matriculado nessa escola aqui, a escola de conhecer a Deus. Deus é tão majestoso, Ele é tão grandioso, Ele está além, muito além da nossa capacidade de entender. Nós vamos gastar a eternidade. Acho que a gente vai andar no céu de boca aberta, porque cada dia, cada hora, quer dizer, não existe esse tempo cronológico, mas a minha bisneta, ela tem essa expressão, quando ela vê alguma coisa assim, ela faz assim. Eu acho que essa vai ser a nossa expressão, né? Nossa. Porque é isso que a palavra de Deus diz, tá bom? Nós vamos, semana que vem, falar sobre o pecado. Existem outros versículos, eu só destaquei alguns aqui, sobre aquilo que cremos, aquilo que professamos, e a importância de sabermos que a nossa fé
Nossa declaração de fé está alicerçada na palavra de Deus, absolutamente na palavra de Deus.